De que você tem medo? As pessoas têm medo de uma infinidade de coisas. Medo daqui, medo dali, medo do ladrão, medo das pessoas más, medo de ser roubado. Mas muitos têm medo mesmo é da morte, medo de morrer. Mas é bom que você saiba que com Jesus na sua vida, você não pode ter medo da morte. O medo da morte supõe destruição ou castigo por causa do pecado. Porque, inclusive, é dita na Bíblia que o salário do pecado é a morte. Se você crê em Jesus Cristo, você crê na Bíblia e no que ela diz. Para quem ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, é normal ter medo, porque depois da morte haverá julgamento e o pecado será castigado. Haverá, inclusive, a segunda morte. Mas se você é salvo, isso significa que Jesus já pagou o preço do pecado. A morte já não é motivo de medo. Jesus transformou a morte em vitória. Por isso ele ressuscitou. Agora, quando morremos, sabemos que vamos para o céu, onde não há mais tristeza nem sofrimento. Iremos adorar ao Senhor. Vamos estar sempre juntos a Deus. Meu amigo, minha amiga, se você tem medo da morte, peça a Deus que lhe dê a alegria da salvação e coragem para enfrentar a morte quando ela chegar. Porque a morte é certa, mas a vitória em Cristo é muito mais certa ainda. A vida eterna existe. Você pode estar nesta vida eterna a partir do momento que você aceita Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador. Você e Jesus. Porque todo aquele que nele crê e passar pelas águas do batismo será salvo. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você tem medo da morte? Esse versículo diz muito e diz para você que Cristo é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Está em João 11, 25. Quer mais? João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Em Apocalipse 21:4 diz: ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Se você tem medo da morte, ouça esta palavra em Isaías 57:2. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. João 5:24 diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Romanos também fala, em Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hebreus 2:14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus 2:14 e 15. Você continua com medo da morte? Não pode. Se você está no Senhor, tem o Cristo vivo na sua vida, não pode ter medo da morte. Em 1 Coríntios 15:54 a 57, a palavra diz assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
A palavra diz em Romanos 6, 4, 5. Já em João 4,18, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Mateus também fala sobre. Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos 23, 4. Asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Está em João 8, 5, 1. Você ainda tem medo da morte? Então corra para aceitar Jesus como seu Salvador. Com Jesus, você não precisa ter medo da morte, mas tem que ter o Cristo vivo na sua vida. A morte não pertence ao Senhor. A morte não pertence a Jesus. Ele venceu a morte na ressurreição do Calvário. Oh, glória!